Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Radhakrishna, eu sou professor de filosofia, tá? Trabalho no Núcleo Área Metropolitana Sul, Colégio Desembargador Jorge Andrigueto, em Fazenda Rio Grande. Muito bem. Nossa aula é uma aula de filosofia. Nós vamos falar sobre os pensadores pré-socráticos, ou seja, os filósofos pré-socráticos é o tema da nossa aula, da aula de hoje. Você sabe o significado da palavra pré? A palavra pré significa antes. E da palavra socráticos? A palavra socráticos refere-se a Sócrates. Então nós vamos estar falando dos filósofos que vieram antes de Sócrates. Muito bem. Quem foi Sócrates? O filósofo Sócrates foi um grande filósofo. Por isso que ele está aqui como um divisor de histórias. Tá? Ou seja, vamos falar daqueles que vieram antes de Sócrates. Por que Sócrates é importante? Porque ele é um filósofo ateniense. Muito bem. A cidade de Atenas, sendo a capital grega, uma cidade muito importante, uma cidade intelectual. Isto posto, vamos propriamente à nossa aula com o que pretendemos, que são os objetivos. Os objetivos de uma aula é o que pretendemos com esta aula. E o que nós pretendemos com esta aula? Nós pretendemos conhecer os filósofos pré-socráticos, refletir sobre a filosofia dos pré-socráticos, entender as principais características destes filósofos. Muito bem. Filosofia. Estudantes, não tem como a gente trabalhar, ou seja, falar e aprender sobre filósofos sem saber filosofia. Então, necessariamente, nós vamos aprender um pouquinho de filosofia para aprender um pouquinho sobre os primeiros filósofos. A filosofia surgiu por volta do ano 600 a.C. e no mesmo momento aparecem os primeiros filósofos. Portanto, filosofia e primeiros filósofos são os pré-socráticos, têm mais de 2.600 anos. Muito bem. O que existia antes da filosofia? Já existia, sim, alguma forma de conhecimento mitológico. Existia personagem importante, o poeta Rapisodo, o ancião que passava o conhecimento mais velho para o mais jovem. E a filosofia ela vai surgir substituindo gradativamente esse conhecimento tradicional, mitológico, pela filosofia, pelo conhecimento filosófico. E os poetas, os anciãos, eles vão sendo gradativamente também eles vão gradativamente dando lugar aos filósofos. O que buscavam os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos estudavam a physis. Qual o significado da palavra physis para os gregos? Para os gregos, a palavra physis significa física, para nós, natureza. Então, os primeiros filósofos eram estudiosos da physis, da natureza, e isso deu a eles um outro nome, além de pré-socráticos, ou seja, o nome de fisiólogos. Então, além de pré-socráticos, os primeiros filósofos também são chamados de fisiólogos por ser estudiosos da physis. Eles buscavam um princípio originário na natureza. E aí vai aparecer a palavra arqué. Estudantes, qual o significado da palavra arqué para os gregos? Para os gregos, a palavra arqué significa origem de todas as coisas. Então, os primeiros filósofos estão em busca da origem de todas as coisas através dos elementos da natureza. Quais são esses elementos? Água,
ar, terra, fogo. Esses são os principais elementos da natureza que estão estudando pelos filósofos, e nesses elementos eles estão buscando a arqué, que é a origem de todas as coisas. Vamos propriamente falar dos principais filósofos pré-socráticos, a começar por Tales de Mileto. Sendo Tales de Mileto o primeiro filósofo de toda a história da filosofia, conhecido como o primeiro pré-socráticos. Muito bem, este filósofo Tales de Mileto era um estudioso da physis e ele buscava a arqué na physis. Ele era um fisiólogo. Muitos estudantes vão me perguntar sobre a palavra Mileto. Qual o significado da palavra Mileto? O que ela quer dizer? Será nome de família tradicional grega? Será nome próprio? Tudo isso é possível. É possível ser nome próprio, é possível ser nome de família tradicional. Mas no contexto, Mileto significa lugar. Tá? Tales nasceu em Mileto, Tales viveu em Mileto, Tales estudou em Mileto, Tales morreu em Mileto. Logo, Tales de Mileto. Muito bem. E sendo ele um fisiólogo, um estudioso, pesquisador, cientista, todos os pré-socráticos, eles foram muito estudiosos, foram fisiólogos, foram também cientistas, faziam suas pesquisas com o que tinha na época. O que eles tinham na época? Os elementos da natureza. E Tales vai aprofundar na água. E a partir de muito estudo ele vai dizer, a água é a arqué que tanto procuramos. Então, para Tales de Mileto, a arqué é a água, ou seja, a água é o princípio originário, ou seja, o princípio que dá origem a toda a vida aqui na Terra. Segundo grande filósofo pré-socrático, Anaximandro de Mileto, tá? Sendo Anaximandro de Mileto discípulo de Tales de Mileto, e com certeza Anaximandro de Mileto ele concordava com Tales que a água era uma grande arqué. Mas sendo também Anaximandro de Mileto um grande estudioso, pesquisador e fisiólogo, com certeza ele estava em busca também de um princípio originário, de uma arqué. Também ele, sendo fisiólogo, pesquisador, cientista, vai em busca dessa arqué. Depois de muito estudo, ele vai dizer apeiron. Qual o significado da palavra apeiron para os gregos? Para os gregos, a palavra apeiron significa indeterminado, indefinido, ilimitado. Então, Anaximandro de Mileto quer dizer que os elementos primordiais, ou seja, os elementos que dão origem a toda a vida, são diversos, são vários, são inúmeros e indefinidos, são inúmeros e ilimitados. Fica então Anaximandro de Mileto, conhecido por sua arqué apeiron. O terceiro filósofo na linha do tempo aí, história da filosofia, temos Anaximandro de Mileto. Veja que Mileto produziu vários filósofos. E Anaximandro de Mileto, sendo discípulo de Tales de Mileto e colega de Anaximandro, com certeza vai concordar com os dois, vai concordar com a água de Tales, com a apeiron de Anaximandro. Mas Anaximandro de Mileto também vai em busca de uma arqué. Ele sendo também fisiólogo e cientista, pesquisador, depois de muito estudo ele vai dizer o ar é a grande arqué que estou procurando. Então, Anaximandro de Mileto fica conhecido por sua arqué, o ar. Tá? E na linha do tempo, vamos sair da escola de Mileto e vamos para Éfeso. A exemplo de Mileto, Éfeso também é uma colônia grega. E Heráclito de Éfeso, com certeza, tem conhecimento dos seus antecessores e vai concordar com a arqué de Tales, a água, com o apeiron de Anaximandro, com o ar de Anaximenes, mas Heráclito de Éfeso, também sendo um fisiólogo, também vai em busca, aí vai chegar à conclusão que o fogo é a grande arqué que ele está procurando, depois de muito estudo, né? Então, Heráclito de Éfeso fica conhecido por sua arqué, o fogo. Mas Heráclito de Éfeso também é conhecido por suas teorias sobre o movimento, ele é chamado também de imobilista, e ele também é autor da frase que diz: não banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas não são as mesmas, tá? Estão em movimento.
Estudantes, estamos preparados para um quiz. Vou postar lá no Cresro. Vocês respondem e na próxima aula nós corrigimos. Qual é o quiz? Qual a pergunta? Quais são os elementos principais, elementos da natureza, ou seja, quais são os principais elementos da natureza estudado pelos primeiros filósofos? Cite pelo menos 4. Corrigimos juntos na próxima aula. Belezinha? Tá? A nossa retomada, nesta aula nós estudamos os principais filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto com a sua Arqueágua, Anaximandro com o Apeiron, Anaximenes com o ar, Heráclito de Éfeso com o fogo. Aprendemos que não tem filosofia sem filósofo, nem filósofo sem filosofia, e tanto filosofia quanto filósofo tem mais de 2.600 anos, ou seja, surgiu por volta do ano 600 a.C. Muito bem, referências. Para preparar esta aula, li o livro Convite à Filosofia da filósofa brasileira Marilena Chauí, da editora Ática. Muito bom, e esta é uma leitura recomendável, ou seja, estudantes, leiam o livro Convite à Filosofia da filósofa brasileira Marilena Chauí. Por hoje é tudo, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau!